Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eduardo Robson. Muito obrigado pela audiência e preferência. Vocês pediram, já tem 2 anos isso, e hoje eu estou aqui com uma mulher trans de Conselheiro Lafayette, que vai falar um pouco sobre ela, sobre a profissão, sobre o dia a dia, e vai explicar e vai se apresentar para vocês. Felipa. Olá, tudo bem? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, independente do momento que você vai se conectar a esse conteúdo. Meu nome é Filipa Dias, eu sou de Conselheiro Lafayette, sou uma mulher trans, travesti, feminista, ativista, poeta, artista e também terapeuta. Eu trabalho com terapia há 2 anos e também atuo em CRAS, dando aula de teatro, né, que é a minha primeira formação. Estamos aí para somar com conteúdos de forma clara. Vou tentar o menos possível ser acadêmica, mas estamos aqui para contribuir de alguma forma com esse processo de não é nem informação, é reformação, porque a gente precisa reformar o conteúdo, a historicidade e todas as informações que foram passadas das pessoas trans, travestis, para a gente ter um mundo um pouco melhor para se viver. Exatamente. E aí, na sociedade, assim, no geral, por exemplo, supermercado, na própria escola, no bairro, né? Como que é, assim, que você lida com o dia a dia? Porque as pessoas talvez não sabem diferenciar uma mulher trans de um travesti, né? Não sabe fazer associação, porque ninguém vai andar com crachá, né? Isso. Aí, E aí já abordar. vou até te corrigir, porque toda pessoa transgênera, ela sai desse nicho, dessa cisgeneridade que Uhum. se coloca apenas em dois gêneros, feminino e masculino. Toda pessoa que se Ah, diz trans, ela foge dessa binariedade, né, de homem e mulher. Existem trans de várias formas, de várias maneiras, e a gente precisa entender que é uma identidade, não tem a ver com sexualidade. E sempre quando a gente se refere a uma mulher trans ou a uma mulher travesti, a gente precisa se pautar no gênero feminino. Então não é um travesti, é uma travesti, e entender que existem várias possibilidades de ser uma mulher trans, de ser uma mulher travesti. então a gente comete muito esse erro, Sim, né? Porque às vezes igual a Tami ou Tami, né? Que é famosa. A gente não sabe como que fala, se ela é o Tami ou a Tami. Tem repórteres que eu vejo anunciar, vamos entrevistar a Tami. Eu já vejo outros falar, eu vou entrevistar o Tami. então, eu já não sei mais o quanto isso é um erro ou se não é um comodismo da nossa parte de questionar, perguntar e aprender. Porque quando eu vou me referir a Uhum. você, eu não me confundo. Ah, Filipa, mas é porque eu sou uma pessoa normal. Eu já escutei muito isso, de as pessoas trans não serem pessoas normais. E a gente precisa começar a quebrar essa transfobia, porque a partir do momento que eu não sei como eu devo lhe chamar, eu preciso perguntar. Como é que você quer que se refira a você? E não falar como eu acho. E não falar como a maioria diz, mas sim como aquela pessoa quer ser identificada. Né? No meu caso, quando você pergunta como é viver em sociedade sendo uma mulher trans travesti. Primeiro, quando eu comecei a transicionar, eu até vim, né, para não binariedade. O que é isso? Eu não me identificava no início nem como homem nem como mulher, porque eu fugia desse padrão binário, né, de menino veste azul e menina veste rosa, que é o que a sociedade patriarcal machista impõe. Então, eu fui para a não binariedade, eu fiquei alguns meses me considerando nessa identidade de gênero, a não binariedade, mas eu entendi com o tempo que era mais que uma fuga para mim, não é para todas as pessoas não binárias, mas para mim, Filipa, foi uma fuga de conseguir mesmo romper esse casulo de ser a mulher trans, travesti, que eu sempre percebi em mim. E é claro que, ao ir no mercado, a ir conviver com a sociedade, ser travesti hoje é um ato de resistência, né? É um ato de muita coragem e que você tem que ter, assim, força o tempo todo, porque você vai enfrentar olhares, você vai enfrentar estrutura, né? É simples.
Você já teve alguma dificuldade de usar banheiro? Não. Acredito que não. Não. Mas nós, mulheres trans travestis, temos. Porque a gente fica com receio do preconceito, com receio da transfobia e da violência, que na maioria dos casos causa exposição da pessoa que é expulsa de um banheiro, né? Às vezes violência, né? Violência física, verbal, emocional. Então, tudo isso a gente tem que enfrentar todos os dias. E como que a gente vai mudar? Aprendendo, né? Aprendendo, reformando o nosso ensino. Aí você tocou num ponto aí, bom, porque como eu sou professor, dou aula, eu ainda não me deparei com essa situação de ter que saber como lidar com, vamos supor, com um novo, né? Não vou falar nem diferente, um novo, assim, que não é do habitual. Por exemplo, um professor em sala de aula vai pegar uma turma nova, né? Foi recém-contratado e tal, aí chega lá, vê uma pessoa toda, assim, olhando, é uma mulher, mas aí na hora da chamada tá lá o nome de um homem, ele não responde, ou, né, no caso. Aí como que o professor tem que fazer? Tem que chamar o aluno longe dos outros? Porque eu acho que só de chamar longe dos outros dá a impressão que você já está sendo preconceituoso. Por que que não pode me tratar perante os outros? Eu não sei, Sim. sabe? Na verdade, eu acho que até o próprio sistema escolar, eu não gosto muito da palavra sistema, porque sistema impõe regras, né? E existem algumas regras que a própria regra já é transfóbica. Mas, enfim, eu fui convidada há pouco tempo para palestrar dentro de uma escola aqui de Conselheiro Lafayette, para falar um pouquinho sobre identidade e saúde mental, que é uma área onde eu atuo também. E lá, todas as professoras, todos os alunos me trataram como mulher trans travesti, como a Filipa. Por quê? Porque já havia uma pré-apresentação da minha pessoa. Então, no seu caso, enquanto professor, você não precisa nem chegar na lista para entender quem é aquela pessoa. Se você percebeu que ela sai da binariedade, né, feminino, masculino, no ponto de vista estrutural, né? Ah, você é uma mulher cis, você é um homem cis, você é normal, você é um homem normal. Porque as pessoas ainda falam dessa forma e essa forma é extremamente transfóbica. Se o professor leu um nome e viu que não condiz com a identidade que aquela pessoa tá ali, é simples. Pergunta: qual o nome que você quer que eu me refira a você? Quando você pergunta se eu vou chamar ela, né, próximo e falar, e não vou constrangê-la, acredito que se você chamar ela pelo nome masculino, que ela ainda não conseguiu trocar em cartório, porque já é uma outra coisa que é muito difícil para nós, pessoas trans, né? Você vai constrangê-la mais do que chamar ela no privado e perguntar como uma forma gentil e correta de se fazer, né? Porque eu tenho meu nome agora registrado na minha carteira de identidade, na minha certidão de nascimento, mas é possível pelas minhas, vamos dizer assim, pelos meus privilégios. Eu, enquanto mulher trans, travesti, preta, tive alguns privilégios que a maioria das pessoas travestis e trans não tem, que é ter uma condição financeira, uma família que não violenta, que não agride, né? E que me apoia em determinadas situações. Então eu tenho esse amparo, né? Não vou falar que seria de toda o sistema familiar, mas de pessoas que me amam e que eu tenho certeza que vão me apoiar nessas decisões. Entendi. O que eu acho, assim, que eu vejo, assim, muito comum nas famílias, assim, em rodas de conversas informais, às vezes, igual tá um vídeo viralizando aí de uma mulher trans que se converteu e agora diz que não é mais, tá fazendo, como é que chama? Quando muda, né? Transicionando. Isso. Aí as pessoas, eu vejo muito comentar e falam assim, mas... Na verdade, ela transicionou e agora ela está destransicionando. Então, mas tem aquele assunto que eles falam assim, mas a pessoa que ela sempre vai ser. Aí entra para a religião que põe na cabeça da pessoa que se não mudar, não vai para o céu. Então eu acho até, igual eu como professor falo, nas escolas tem que educar os professores também, para saber lidar com, né, com o novo.
eu acho que também deveria criar-se, sei lá, um representante ou alguém, assim, uma lei para educar também os líderes religiosos, porque você não pode, dependendo da condição da pessoa, obrigar ela a virar uma coisa para ir para o céu. Quem garante que a pessoa vai para o céu? Quem tem essa garantia? Então, esse é um ponto muito delicado para a gente conversar, principalmente eu, enquanto uma mulher preta travesti, que também vivencia uma liderança espiritual, né? Eu sou matriarca de Umbanda, eu tenho um terreiro aqui em Lafayette, né? E ele já funciona há mais de 7 anos. Quando eu iniciei o terreiro, eu ainda não era a Filipa, eu ainda era, né, um menino preso num casulo, né? E ali, quando eu me libertei, entendi que eu não era um menino, coisa nenhuma, eu sempre fui uma mulher trans travesti, principalmente pelo meu olhar. Quando eu via uma travesti na rua, o olhar não era de condenação, não era de preconceito, apesar de já ter sido transfóbica também, enquanto ser humano, porque a estrutura machista, patriarcal, ela nos impõe a transfobia, ou seja, você faz sem perceber que está fazendo. Depois que você vai tomando consciência, né, que você vai começando a se limpar um pouco desses padrões, desses comportamentos. Mas enfim, enquanto líder religiosa, eu tenho que pregar pela saúde da pessoa. Eu tenho que pregar pelo bem-estar da pessoa. Eu tenho que pregar pelos direitos que impõe tanto a lei, né, quanto a humanidade desse ser. Então eu não posso dizer o que ela tem que ser e o que ela não tem que ser. É uma decisão dela. O que eu tenho que mostrar é um caminho onde esses caminhos vão tornar essa pessoa melhor. Mas melhor para quem? Para ela, para a sociedade, para a família dela, para o profissional dela, né? Ou seja, para que ela tenha oportunidades de crescimentos em todas as áreas. A gente precisa respeitar a decisão das pessoas. E aí a gente vê que até mesmo na história desse Brasil, desse falso Brasil, né? Que eu gosto muito de enfatizar, que até mesmo o nome Brasil é um nome muito falso, porque a terra já tinha um nome, né? Os indígenas, as indígenas que daqui faziam, né, o seu lar, já batizaram essa terra com um nome, né? Eu agora não consigo lembrar qual era o nome antes de se chamar Brasil, mas quando vieram, né, os europeus, os portugueses invadiram, né, as terras indígenas, eles trouxeram o catolicismo como a catequese, né, através do catolicismo daquela época, como uma forma de domar as pessoas, no caso as indígenas, os indígenas. Então tudo que fugia daquela catequese era impuro, era pecaminoso, era do mal. Então pense, né, nessa atualidade agora. Tudo que você foge do, abre aspas, normal é do demônio. Então quando uma jovem que transicionou é imposta dentro de um sistema religioso que oprime tudo que foge da não binariedade, né, ou seja, homem e mulher, vai falar que as pessoas trans estão pecando, estão fazendo algo de errado, sem ao menos conhecer a pessoa, sem ao menos vivenciar o dia da pessoa, sem ao menos entender que por trás daquele ser humano existe um profissional, existe alguém que é de alguma família, existe alguém que tem sonhos, que tem sentimentos. Então, é possível destransicionar? É possível, ok, a decisão de cada um. É muito difícil a gente dizer que quem nasceu para ser é. Porque eu vou usar um exemplo muito simples. Se você hoje faz uma faculdade e você se torna um profissional dessa área, por que você não tem o direito de mudar mais para frente? Por que você não tem, né, um instinto, uma intuição de querer fazer outra coisa? Voltando para a identidade de gênero, nós sofremos tanta violência, tanta repressão o tempo todo, que às vezes essa destransição pode ter a ver com essas violências, com medo, com cansaço. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E não mata só por questões de ir lá, dar um tiro, uma facada, enforcar, não, pessoas trans também se suicidam.
todos os dias e ninguém fala disso. Mas esse suicídio é também um assassinato social. Porque se eu vou no supermercado, a moça do caixa fala, moço, como eu posso te ajudar? E ela entende que se eu estou, né, dizendo, bom dia, como é que você tá? Eu tô bem, eu também tô ótima, né? A gente também se veste de uma feminilidade muito pessoal. Eu não preciso estar de vestido para falar que eu sou uma mulher. Eu não preciso estar de maquiagem para dizer que eu sou uma mulher. Se você não identificou, pergunta. Mas não caia no achismo, né? Então, quando você me pergunta desse sistema religioso que oprime, ele é um sistema muito adoecedor. A gente torce, a gente deseja, né, que essa pessoa que destransicionou esteja bem, esteja fazendo isso consciente. Mas a gente também não pode viver no mundo da ignorância e achar que é uma coisa normal e que ela está fazendo apenas porque ela quer, porque não é a verdade, né? É imposto sim uma demonização a tudo que fuja do sistema casto bíblico. Por que eu falo isso com propriedade? Porque se você realmente ler a Bíblia, você vai ver que ela tem termos contraditórios e que se você seguir, você vai acabar adoecendo mentalmente, porque não há como você seguir parâmetros de um tempo que não é o atual. A Bíblia está falando de séculos antes e você vive em 2023, né? Se eu não me engano, no calendário afro, é o ano de 10.058, não 2023. Então a gente precisa pensar aí também em temporalidades diferentes, porque a gente só não muda porque não quer. Não dá para dizer mais que eu não sabia. Entendi. E aqui na cidade, por exemplo, Lafayette, você tem alguém que a representa? Ou você é que está sendo, tipo assim, um referencial agora do momento? Então, eu não gosto de me colocar nesse lugar de referência. Eu estou buscando ser uma pessoa travesti ativista. Isso eu estou buscando e, graças às deusas, eu realmente percebo que sim, estou fazendo a diferença. Mas eu me inspiro em pessoas que, às vezes, o olhar da mídia não mostra, né? Eu posso citar aqui, né, a Thaísa, que foi e é uma travesti que sempre me inspirou pela garra, pela luta, pela sua vivência, né? E outras travestis que passaram pela minha vida, seja em momentos artísticos, né? Porque eu também sou do meio da arte, eu faço teatro há mais de 15 anos, então eu sempre convivi com mulheres travestis, sempre convivi com essa não binariedade de gênero, e ali eu me inspirava a ponto de olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, como ela é corajosa, nossa, como ela enfrenta esse mundo, nossa, como ela é forte, e eu queria isso para mim, sabe? Então, existem várias pessoas trans que me inspiram, mas não estão nesse olhar midiático, né? Mais pessoas que estão vivendo no seu mundo, mas ao mesmo tempo que vivem no seu mundo, nos mostra de onde tirar força, de como não mais sobreviver, mas viver nessa sociedade transfóbica. E quando você me pergunta se eu busco ser referência, hoje eu busco ocupar lugares, ir para a escola. Aconteceu um fato muito marcante para mim, graças também, né, a um vínculo, a uma amizade. Eu fui convidada a ser homenageada num evento aqui de Lafayette que nunca teve uma pessoa trans. Um evento que foi homenagem profissional a todas as pessoas do comércio de Lafayette, ou seja, tem um impacto muito grande, onde eu concorria com várias outras pessoas, várias outras mulheres poderiam estar no meu lugar, mas por decisão unânime eu fui a mulher homenageada como atriz, né, profissional de Conselheiro Lafayette, em meio a todos os profissionais da CDL. Então pense, onde teriam pessoas muito
do tempo, né? Vamos dizer assim, do tempo antigo, com a mentalidade ainda antiga, pessoas também novas do ramo do empreendedorismo, e ali estava eu, como a primeira travesti a ser reconhecida como empreendedora, como atriz, dentro de um evento de mais de 15 anos. Então, é sim fazer história, é sim movimentar, e hoje eu vou dar palestra, hoje eu vou para escolas, hoje eu vou para a praça, dou o meu grito. E por que a gente fala grito? Porque as pessoas precisam nos ouvir. Elas não têm nos ouvido, né? Então é dessa forma que eu estou tentando fazer a diferença. Nossa, é muita informação, assim, Sim. e igual eu falei, esse assunto, assim, talvez todo mundo tá ouvindo, tem modismo, igual todo mundo tá usando o termo todas, mas nem todo mundo sabe o significado do termo todas. Eu vi uma propaganda também onde a garçonete chega até a mesa e fala assim, somos inclusivos, né? Aí, para todas. Aí o cara falou assim, tem então para quem é deficiente visual, para quem é, sei lá, porque ela quis, porque viu que eram vários homens, mas ela imaginou que era um casal de gay, né? Aí ela quis dizer nesse sentido. Aí eles falaram, já que é inclusivo, vamos falar se tem para cego, né? Deficiente. Sim. Porque tem gente que usa isso como tá cativando o cliente, na verdade, talvez está fazendo uma ofensa ou uma homofobia. Transfobia. Eu já vi também essa propaganda da qual a garçonete, né, Isso. chega numa mesa onde tem os rapazes, e a gente precisa analisar vários fatores. Existe ali um sistema machista que impõe, só porque são dois homens conversando, são gays. Só porque existem mais nesse lugar, homens um do lado do outro, são gays. Homens não podem ter amizades afetuosas. O sistema machista oprime isso na sociedade, né? Imprime, na verdade, e aí, através de ações, oprime. Quando eles questionam o todes, né? Ali também há uma mensagem de ser inclusivo. Não é só um modismo, por exemplo, como as lojas, as empresas fazem no mês de junho, que é convidar pessoas trans, travestis, LGBTQIA+, para fazer suas propagandas. Isso sim é um modismo, né? Agora, por que não contratam pessoas LGBTQIA+? Por que não, né, dão emprego para elas durante o ano todo? Quantas vendedoras, quantas gerentes, quantas pessoas dentro do comércio você conhece que são trans, que trabalham ali? Então, quer ser inclusiva, quer auxiliar, né, todas as pessoas que necessitam desse apoio, comece a trabalhar dentro de si essa inclusão através de suas ações, não só de um modismo, né? Não é só falar de pessoas trans, é conviver. Quantas pessoas trans você convive? Quantas pessoas trans tomam um café na sua casa? Quantas travestis você tem de contatinho no seu celular que não é só para aproveitar, né, dessa vivência que a gente sabe que acontece e não precisa da gente deixar explícito aqui. Então, é muito importante entender que nós não somos só objetos sexuais de desejos, né, de fetiches da mente humana, mas somos seres humanos, e que se você conviver com a gente vai ver o quanto de qualidade, de potência, de dons, né, que nós possuímos, nós temos, e estamos aí para ofertar isso para o mundo, até conseguirmos sobreviver mais tempo, porque a nossa faixa etária é de 35 anos, infelizmente. Né? Estima-se, né, por questões de pesquisa, por questões de dados, que hoje a população trans, quando passa dos 35 anos, tem que, né, quase soltar fogos de artifício, porque ou são violentadas, assassinadas, ou se autoexterminam, né, por causa da extrema violência, que não é mais mimimi, e a gente precisa falar disso. Não, você tocou num ponto que às vezes, assim, eu vejo muito as pessoas falar, principalmente as mães. Eu queria que meu filho fosse qualquer coisa menos gay. Não pelo simples fato de ser gay, pelo que ele vai passar. Tem muito pai que não aceita a condição do filho, ou sei lá, né, a forma dele se assumir, pelo que ele vai passar, não por ele. Ele ama o filho, a mãe ama, eu vejo muitos esses comentários na televisão, né?
E assim, por conta disso, dessa estatística, sabe que não é fácil, né? Uhum. Não é fácil a vida para ninguém, mas aí existe um grupo que ainda é menos favorecido, né? Mas assim, o que que você tem que falar, pode falar, ou sei lá, dar um conselho para esse pai, para essa mãe, que talvez está vendo que o filho está indo, vamos supor, assim, indo contra o sistema, né? Assim, no jeito de se expressar. Porque eu vi até uma matéria também, tem uns 2 anos, falando que a mãe queria já trocar a genitália do filho porque já via que ele era uma menina. Mas a menina tinha 6 anos. Aí queria justiça para tentar. Eu nem sei eu vou ver qual site que eu vou te mandar. Então, assim, eu acho que aí passa o psicólogo, né? Até quem é adulto para trocar tem que passar o psicólogo. Costuma, na hora de fazer, desiste, né? Porque não é a genitália, né? Que resolve. E assim, mas eu falo assim, a condição. Por exemplo, o filho chegou em casa da escola, uma menina. Ai, mãe, eu quero namorar uma menina. Para o pai, para a mãe, aquilo ali é um choque. Porque onde é que ela tirou isso? Quem que você está assistindo? É assim que eles perguntam. Quem que ela tá vendo desenho que ensina homofóbico, ou desenho que tem tendencioso, aí já leva para esse lado, tendencioso. Entendeu? Como se fosse uma coisa maléfica, ser diferente do sistema, né? Do sistema. Mas assim, eu queria que você falasse para a mãe, para o pai, que talvez está com essa situação e quer resolver de uma forma que não penalize tanto o filho, sabe? Tem muitos filhos que saem de casa, igual você falou, se automutila para poder se aceitar como mulher, ou sei lá. E aí o pai não sabe lidar com aquilo. E depois, lá, quando tá velhinho, é aquele filho que vai cuidar dele. Né? Claro que não é sempre assim, mas para não ter esse contratempo, já resolve isso logo em vida, né? Com saúde, na juventude. Eu não sei, sabe? Eu não tenho filho. Mas assim, eu acho que um pai, com uma mãe, igual você falou estatística, sabendo que pode acontecer isso, eu acho que ele não aceitaria, assim, de boa o filho falar, eu vou ser travesti, eu vou ser uma mulher trans, por conta disso, pelo machismo da sociedade. Tá. Entendeu? Vamos separar por parte tudo que você trouxe. Uhum. Primeiro, vamos entender o que é uma pessoa gay, homossexual e o que é uma mulher travesti, uma mulher trans. Não tem a ver com sexualidade, viu, pessoal? Vamos entender. O que é sexualidade? Sexualidade é por quem eu me atraio sexualmente. O que é trans, travesti? É uma identidade de gênero. Não tem a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser uma mulher travesti e me atrair por outras mulheres. Por outras mulheres, inclusive travestis, ou por homens. Não importa. A atração sexual ela é individual de cada uma, assim como a identidade. Quando os pais percebem, né, que os filhos podem ser homossexuais, o que mais eu tenho como dar de conselho e orientação é busque se informar. Busque se abrir para que essa criança, adolescente, jovem ou até mesmo adulto tenha um lugar de confiança, um lugar de acolhimento. Porque da porta para fora já há muita violência para dentro do lar ser mais um espaço de agressão. Então, se você tem dúvida, se você tem medo que o mundo lá fora possa fazer com que o seu filho faça parte da estatística, não comece a matar e agredir ele dentro da sua própria casa. Então é importante, se você percebeu que o seu filho é um gay mais afeminado, se abra para acolher ele do jeito que ele é. Qual que é a diferença dele ser um gay mais masculinizado ou ser um gay afeminado? Se abra para acolher. Porque se fosse com você, como que você gostaria de ser tratado ou tratades, né? Então, quando é nesse ambiente LGBTQIA+, quando é uma orientação sexual, eu me oriento, me atraio por aquela pessoa, é uma particularidade. Quando eu venho já para o ambiente trans, é você entender, né, o que é uma pessoa trans. Vamos trazer um conhecimento aqui muito tranquilo. Quando nós vamos falar trans, quer dizer que a pessoa não se identifica com aquele gênero que foi dado para ela ao nascer. Por exemplo, nasce com órgão, né, que a gente vai chamar o órgão masculino,
e ali se dá o nome de menino, como uma identidade. Nasce com o órgão feminino, né? A gente vai falar que aquilo ali é uma mulher, que é uma menina. Porém, quando nós vamos crescendo, nós vamos percebendo uma identificação maior com outra identidade. No meu caso, com a identidade feminina. Então, o órgão do qual eu nasci não faz referência à minha identidade. Ele faz parte da minha biologia. Aí onde a gente entra do questionamento dentro das religiões. Porque existem religiões que pregam que você tem que se identificar a partir do seu órgão, né? Então, é algo muito limitante, muito opressor e que você não pode usar isso de forma a inserir todas as pessoas. Se você é de determinada religião e ela pensa assim, ótimo, vai viver ela, mas não queira que outras pessoas que não pensam como você, que não se comportam como você, sejam como você. Assim como que eu não quero que todo mundo seja travesti, eu quero só que me respeitem enquanto mulher, enquanto ser vivente. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai pegar também o termo travesti como um termo político. Ele não é nem um termo brasileiro, ele é um termo latino. Travesti vem da palavra transvestir, que é vestir-se de algo, né? E ali naquela época, muito antigamente, se condenava as pessoas que se vestiam do que nós vamos falar, né? Do oposto. A mulher que se vestia de homem e o homem que se vestia de mulher. Hoje a gente já não entende que não é um vestir. Eu não estou vestida de mulher. Eu estou vestida com o meu vestido porque é assim que eu gosto. Essa é a minha feminilidade. É ser mulher, é ser homem. Então, quando eu sou uma pessoa trans e quando eu assumo que também sou travesti, eu estou dizendo que eu sou uma identidade que sempre sofreu com preconceito, com a transfobia, e hoje eu não tenho medo mais de ir para a sociedade como eu realmente sou. Bom, e como após, né, me reconhecer enquanto mulher travesti, e eu tive não só essa coragem, mas o ímpeto de enfrentar a sociedade, eu também tive que me blindar, né? Me blindar como? Eu precisei me cuidar, né? Precisei fazer acompanhamento psicológico, iniciei um processo terapêutico, a minha espiritualidade, a religião, né? E eu nem gosto muito dessa palavra religião, porque religião no latim vem de religar-se com Deus. Eu nunca me senti desligada da deusa, de Deus, porque eu acho que eu sou uma centelha divina. Então eu prefiro dizer que a filosofia, né, de vida que eu sigo, que é a Umbanda, eu tenho uma mãe de santo que cuida muito bem de mim, né? Eu tenho amigos próximos que me auxiliam muito nesse processo de lidar com a transfobia dentro da sociedade. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, é complicado, é o tempo todo a gente dando murro em ponto de faca, mas em algum momento a gente começa a pegar essa faca e a gente amola ela pra gente mesma e entender que a gente precisa dessa ajuda. Como eu disse, eu me sinto muito, sim, privilegiada por ter uma família que me ama, que me apoia. Não vou dizer que me aceita em todos os sentidos, porque a gente tem uma ilusão muito grande, só porque a família te ama, que a família... Porque a aceitação, ela só vai partir do momento que a sua família para de ter dúvidas. Para de te chamar do nome morto. O que é o nome morto? É o nome da sua primeira certidão de nascimento. Então, não é porque as pessoas te amam, a família te ama, que ela vai te aceitar de cara. A minha família não me aceitou de cara enquanto mulher travesti. Me ama incondicionalmente. Mas a aceitação parte do momento que elas não têm mais dúvida de ser a Filipa, de ser ela, minha filha, minha irmã. Então há ainda também uma violência transfóbica, não que os meus familiares são violentos e transfóbicos comigo, mas a sociedade é tão transfóbica e eles se alimentam tanto dessa sociedade que às vezes eles não percebem que eles estão
cometendo transfobia. Ou às vezes até mesmo a sociedade é transfóbica com os familiares das pessoas trans. É onde a gente tem essa reincidência de violência, suicídio, maus tratos e abandono. As pessoas, principalmente as mulheres travestis, as mulheres trans, são as pessoas mais abandonadas pela sua família, né? É só a gente pensar nesse sistema machista. O sistema penitenciário feminino é o sistema mais vazio de familiares que existe. Diferente do sistema penitenciário masculino, que vão ter visitas de namoradas, de mães, de avós. Agora, dentro das penitenciárias femininas, dos centros de recuperações femininos, as mulheres não recebem visita. Porque a mãe não vai, porque o pai não vai, porque o irmão não vai. Ou seja, até dentro desse lugar, a identidade feminina, seja ela cis, seja ela trans, ela sofre com o machismo, com a representação dessa sociedade patriarcal, né? Então, a gente precisa muito falar e desenvolver essa mentalidade de acolher as pessoas trans. No caso, igual a gente, né, fala no vídeo, que é o pai que não consegue entender, ou a mãe talvez não aceita porque não entende, talvez também esse vídeo, esse podcast, a gente vai deixar o link aqui do seu Instagram. E é importante se perguntar, não entende o quê? Não entende que uma pessoa trans, ela nasceu com um órgão, mas não é aquele órgão que define a identidade dela? É o que eu não quero entender. Porque enquanto, até mesmo mulher trans, eu tive muitos medos. Eu tive medo de perder o emprego, né? Eu tive medo, por exemplo, dos pais dos alunos que eu dou aula, achar que, porque ela é uma mulher travesti, é uma mulher trans, ela vai ensinar o meu filho isso. Não, não ensino, eu ensino teatro, eu ensino fazer arte, eu não ensino identidade de gênero, né? E aí quando, lá no ambiente que eu trabalho, os pais começaram a ver o meu profissionalismo de entregar o meu trabalho, né, que é teatro, mudou tudo, sabe? O meu medo foi diminuindo. É claro que eu não vou falar que esse pensamento foi para 100% das pessoas, né? Mas vamos dizer que foi para 90%. Então, para uma cidade pequena, como é a cidade que eu dou aula, lá em Catas Altas, né? As pessoas me acolheram de uma forma que eu não imaginava, né? As minhas líderes, as minhas chefes, que também são mulheres, me acolheram, me abraçaram de uma tal forma que eu me senti em casa, sem medo. As crianças, os adolescentes, os adultos, porque eu também dou aula para adultos lá onde eu trabalho no CRAS. Então, inicialmente eu tive medo de ser demitida por ser uma mulher trans travesti. Então, olha para você ver, até profissionalmente a gente sofre essa violência, né? Como eu disse, quem contrata uma mulher travesti? Hoje eu posso dizer com muito orgulho que eu sou empreendedora. Eu tenho o meu grupo de teatro, que é o Coletivo Vírgula, que tem um CNPJ. Eu tenho o meu consultório de terapia, que é a Dias Terapias, que também é um consultório oficializado, né, registrado. E há mais de 2 anos que eu atuo como terapeuta, há mais de 15 anos que eu atuo com arte. E hoje eu tenho a oportunidade de dar palestra. Eu dei palestra no Senac sobre empreendedorismo, né? E ali, quando eu fui no Senac, a professora me chamou não enquanto uma mulher trans, ela me chamou enquanto uma terapeuta. Ela não queria uma mulher trans falando, ela queria uma terapeuta. Para ela, tanto faz se era uma mulher cis, se era uma mulher trans. E eu acho isso muito importante. Não queiram pessoas trans, mas queiram pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, e eu estou buscando fazer isso, sabe? Seja de forma na minha liderança religiosa, que é esclarecer as pessoas, tanto que o meu terreiro ele tem um Instagram, que é Casa da Paz, onde eu coloco conteúdo, onde eu explico, onde eu ensino, para que as pessoas parem de dizer que, eu não sabia, né? As pessoas falam assim, eu chamei ela do nome morto, eu chamei ela de ele porque eu não sabia. Não cola mais isso. Como falar, né? Que macumba é coisa do demônio, que umbanda é coisa do demônio, candomblé é coisa do demônio, que espiritismo é coisa do demônio. Não cabe mais a gente falar sobre isso, porque tem aí informação à vontade.
E mulheres travestis não são homens que se vestem de mulheres. São mulheres com uma identidade não só feminina quanto política. E ó, para eu ser uma mulher trans, eu não preciso passar por nenhuma cirurgia, né? Muitas pessoas confundem o termo travesti e mulher trans. As pessoas acreditam que a travesti é que tem o órgão que nasceu e a mulher trans é que fez a cirurgia. Não. Isso é uma coisa que a própria sociedade transfóbica quer invalidar a feminilidade das múltiplas possibilidades travestis, das múltiplas possibilidades de ser trans, de ser mulheres trans, né? Então, não é uma cirurgia que define se é homem trans, se é mulher trans, né? Como a pessoa se vê, a identidade que ela constrói. Né? Então não tem a ver com cirurgia, né? Não tem a ver apenas com uma estética ou com uma vestimenta, mas como aquela pessoa deseja ser chamada. Entendi. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram e é parecido com o que você está explanando aí. Foi assim, uma mulher trans, se ela se relacionar com um homem cis, né? Esse homem, ele deixa de ser hétero por estar com a mulher trans? Não, porque como eu disse, o que é ser hétero? É você se orientar sexualmente, né? Ter um desejo sexual por uma pessoa de um sexo oposto, correto? Então, se ele é um homem cis e se relaciona com uma mulher trans, não é o mesmo gênero que o dele, entende? Não é a mesma identidade que a dele. Então, ele vai continuar sendo hétero. Porque aquela mulher trans, independente de cirurgia ou não cirurgia, ela é mulher. Ela é uma mulher trans. Esse homem não deixa de ser homem por relacionar com essa mulher e não deixa de ser hétero. Parece um pouco confuso, né? Mas não é. É porque a confusão ela está inserida na transfobia, né? É porque você acredita por ela ter, né, uma identidade que não é cisnormativa, que o homem vai ser gay por se relacionar com uma mulher trans. Mas olha, ela é uma mulher, ela não é um homem. Se ele procura uma mulher, né? E aí fica com uma mulher trans, ele tá com a mulher do mesmo jeito. Sim, né? Porque ela não deixa de ser mulher só por causa de um gênero, por causa de um órgão ou uma cirurgia feita ou não feita. Né? É muita informação. É muita informação. Mas agora eu falei, gente, né, vamos deixar o link das redes sociais dela aqui, como ela é terapeuta, né? Talvez você, pai, não está sabendo lidar aí com essa situação, né? Ou irmão, ou até mesmo a pessoa está passando por isso, né? Isso. Inclusive, deixa eu fazer um convite, que é importante. Eu coordeno um grupo para pessoas trans aqui em Conselheiro Lafayette, que é o ATA. O ATA, ele nasceu de uma ideia no Info LGBT, que é um Instagram informativo sobre todas as causas LGBTQIA+. E o ATA, ele nasceu de uma ideia muito particular minha, mas que foi compartilhada com o Info, foi abraçada pelo Info, e aí dessa ideia minha nasceu uma ideia nossa. Qual é? O ATA tem uma reunião semanal, toda quinta-feira, né? E hoje essa reunião ela vai acontecer no Solar do Barão, aqui de Conselheiro Lafayette, e é uma reunião aberta para todas as pessoas LGBTQIA+. Lembrando, LGBTQIA+, também inclui pessoas cis e pessoas héteras, porque nós também abraçamos as pessoas que são simpatizantes à nossa causa. O que é simpatizante? São pessoas que não têm preconceito, são pessoas que querem nos acolher, querem nos abraçar, querem conviver com a gente, né? Então, se você sente que você precisa se informar, né, sobre pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, você pode estar frequentando nossas reuniões toda quinta-feira lá no Solar, às 20 horas, tá bom? Então, sigam minhas redes sociais, que, né, ele vai deixar aí registrada, e de qualquer dúvida me chamem, que eu tenho um prazer imenso de estar ali esclarecendo. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber a gente vai pesquisar. E eu quero te agradecer em nome de todos os meus seguidores, que são 70% que pediram esse tema.
E eu, igual eu falei, não é fácil de encontrar, porque muitas pessoas às vezes ficam com medo Sim. da exposição não ser, né, do lado informativo, E né? não só pela exposição, mas a gente também se cansa de certo proveito midiático, né? Por exemplo, chega o mês de junho, como eu te falei, todo mundo quer uma pessoa travesti, trans, LGBTQIA+, para fazer propaganda. Mas ninguém quer dar emprego o ano todo para uma travesti, para um homem trans, para uma pessoa LGBTQI a mais, né? Então, não é só junho que nós precisamos de apoio, é o ano inteiro. Então, vamos deixar de hipocrisia, né? E validar as nossas identidades. É uma mulher trans, travesti, é uma mulher trans, é ela, é um homem trans, é ele, é uma pessoa que está se orientando sexualmente hétero, né? É uma pessoa hétera, é bi, é homoafetivo, é lésbica, é lésbica. Não tem problema você ser o que você quiser. Você só vai encontrar problema se as minhas ações ferirem o outro, prejudicarem as pessoas. Se ser uma mulher trans não prejudica ninguém, ser um homem gay não prejudica ninguém, ser uma mulher lésbica ou um homem trans não prejudica ninguém, gente. Na verdade, nós somos prejudicadas enquanto mulheres trans, pessoas LGBTQIs, a partir da sua violência, da sua transfobia, da sua LGBTQIA+ fobia. Então, vamos nos informar, vamos nos esclarecer para fazer do mundo um lugar melhor e não é utopia. A gente pode fazer isso acontecer de verdade, começando dentro das nossas casas. E agora sim, chegando no final do podcast, entrevista, eu gosto que o meu convidado, no caso a minha convidada, ela deixa uma frase, ou uma mensagem, ou até mesmo um conto, para deixar registrado assim, para a pessoa que você quer, para o público, ou quem é seu fã, sua fã, né? Que estiver assistindo aqui no meu canal, você deixar uma mensagem para a pessoa, que eu acho que a gente está vivendo um mundo cheio de tanta coisa, a gente está tão vazio, e eu acho que uma palavra, uma música, sei lá, uma mensagem, assim, que vier na sua mente agora, se vier alguma coisa, talvez essa mensagem vai ser para alguém, sabe? Eu vou até virar a câmera mais para você ficar à vontade e deixar a sua mensagem. Bom, primeiro agradecer a quem vai ouvir todo esse conteúdo que a gente acabou de estar gravando aqui. Eu não posso, a partir da minha espiritualidade, deixar de agradecer Exu, Senhor da Comunicação. Muito obrigado, Laroye, Exu, Exu Mojubá, que a minha palavra, o meu Emi, o que é Emi, né? Emi é palavra. Ela vá com o vento, se conecte com as pessoas que precisam ouvir, que precisam se esclarecer, que precisam reaprender, reorganizar esses pensamentos, esses conhecimentos, e que isso faça a diferença. A minha frase, a minha mensagem final é: busque se inspirar em pessoas que fazem o bem, para que outras pessoas se inspirem em você também. Busque se inspirar em pessoas que fazem o bem, para que alguém possa se inspirar em você também. É assim que eu sigo agradecendo, e eu agradeço porque quem agradece sempre tem o que compartilhar. Muito obrigado por terem me ouvido, porque nós só falamos quando tem alguém para escutar. Gratidão.